O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A paz do Senhor Jesus. A profissão da fé. Este é o primeiro vídeo do parágrafo 2, concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, do artigo 3, do capítulo 2, da segunda seção, Os símbolos da fé. Vinde, Espírito Santo, e aumentai em nós a fé. Concebido pelo poder do Espírito Santo. A anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos, isto é, o cumprimento das promessas e dos preparativos. Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente toda a plenitude da divindade. A resposta divina ao seu "como será isto, se eu não conheço o homem?" é dada pelo poder do Espírito. O Espírito Santo virá sobre ti. A missão do Espírito Santo está sempre unida e ordenada à do Filho. O Espírito Santo, que é o Senhor que dá a vida, é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e para a fecundar pelo poder divino, fazendo-a conceber o Filho eterno do Pai, numa humanidade originada da sua. Tendo sido concebido como homem no seio da Virgem Maria, o Filho único do Pai é Cristo, isto é, ungido pelo Espírito Santo, desde o princípio da sua existência humana, embora a sua manifestação só se venha a fazer progressivamente aos pastores, aos magos, a João Batista, aos discípulos. Toda a vida de Jesus Cristo manifestará, portanto, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e o poder. Nascido da Virgem Maria. O que a fé católica crê a respeito de Maria funda-se no que crê a respeito de Cristo. Mas o que a mesma fé ensina sobre Maria esclarece, por sua vez, a sua fé em Cristo. A predestinação de Maria. Deus enviou o seu Filho, mas, para lhe formar um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Para isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe do seu Filho uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galiléia. Virgem que era noiva de um homem da casa de Davi, chamado José. O nome da Virgem era Maria. O Pai das Misericórdias quis que a aceitação por parte da que ele predestinara para a mãe precedesse a encarnação, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, também outra mulher contribuísse para a vida. Ao longo da antiga aliança, a missão de Maria foi preparada pela missão de santas mulheres. Logo no princípio, temos Eva. Apesar da sua desobediência, ela recebe a promessa de uma descendência que sairá vitoriosa do maligno e de vir a ser
a mãe de todos os vivos. Em virtude desta promessa, Sara concebe um filho, apesar da sua idade avançada. Contra toda a esperança humana, Deus escolheu o que era tido por incapaz e fraco, para mostrar a sua fidelidade à promessa feita. Ana, a mãe de Samuel, Débora, Ruth, Judite e Esther, e muitas outras mulheres. Maria é a primeira entre os humildes e pobres do Senhor, que confiadamente esperam e recebem a salvação de Deus. Com ela, enfim, excelsa filha de Sião, passada a longa espera da promessa, cumprem-se os tempos e inaugura-se a nova economia da salvação. A Imaculada Conceição. Para vir a ser mãe do Salvador, Maria foi adornada por Deus com dons dignos de uma tão grande missão. O anjo Gabriel, no momento da anunciação, saúda-a como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre da sua fé ao anúncio da sua vocação, era necessário que ela fosse totalmente movida pela graça de Deus. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, tinha sido redimida desde a sua conceição. É o que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Por uma graça e favor singular de Deus Onipotente, e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original no primeiro instante da sua conceição. Este esplendor de uma santidade de todo singular, com que foi enriquecida desde o primeiro instante da sua conceição, vem-lhe totalmente de Cristo. Foi remida de um modo mais sublime em atenção aos méritos de seu Filho. Mais que toda e qualquer outra pessoa criada, o Pai a encheu de toda espécie de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele, a escolha antes da criação do mundo para ser, na caridade, santa e irrepreensível na sua presença. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus a toda santa. Celebram-na como imune de toda a mancha de pecado, visto que o próprio Espírito Santo a modelou e dela fez uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria manteve-se pura de todo pecado pessoal ao longo de toda a vida. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ao anúncio de que dará à luz o Filho do Altíssimo, sem conhecer homem, pela virtude do Espírito Santo, Maria respondeu pela obediência da fé, certa de que a Deus nada é impossível. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim, dando o seu consentimento à palavra de Deus, Maria tornou-se mãe de Jesus. E aceitando de todo o coração, sem que nenhum pecado a retivesse, a vontade divina da salvação,
entregou-se totalmente à pessoa e à obra do seu Filho para servir, na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, o mistério da redenção. Como diz Santo Irineu, obedecendo, ela tornou-se causa de salvação para si e para todo o gênero humano. Eis porque não poucos padres afirmam, tal como ele nas suas pregações, que o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria, e aquilo que a Virgem Eva atou com a sua incredulidade, desatou-o a Virgem Maria com a sua fé. E, por comparação com Eva, chamam Maria a mãe dos vivos e afirmam muitas vezes: a morte veio por Eva, a vida veio por Maria. A maternidade divina de Maria. Chamada nos Evangelhos a mãe de Jesus, Maria é aclamada sob o impulso do Espírito Santo e desde antes do nascimento do seu filho como a mãe do meu Senhor. Com efeito, aquele que ela concebeu como homem por obra do Espírito Santo e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro senão o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. Theotokos. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.